Diferente do que tentaram nos fazer acreditar, não é no coletivo que nós realmente evoluímos. E isso pode parecer até mesmo um paradoxo, até mesmo porque acredita-se que a gente precisa de outras pessoas para estar em desenvolvimento. Mas se as experiências com outras pessoas nos faz desenvolver, nos faz evoluir, o porquê o coletivo pode nos atrapalhar? Bem, isso ocorre porque existe algo chamado pertencimento, o desejo de pertencer. E quando você lida, com determinados grupos, sejam políticos, religiosos, dentre outros, você passa a pensar como aquelas pessoas daquele determinado grupo pensam. É aquela regra básica, semelhante anda com semelhante. Então, pessoas que geralmente pensam igual, têm os mesmos gostos, o mesmo padrão de comportamento, acredita ou não nas mesmas verdades, ou seja, vive esse coletivo fazendo tudo da mesma forma. E, nesse caso, você não tem essa liberdade de pensar diferente. Porque quando você faz parte de um determinado coletivo ou grupo, como eu disse, pensando da mesma forma, quando aparece alguém que tem uma ideia diferente, tem uma ideia contrária àquilo, geralmente essa pessoa não é aceita, essa pessoa é tida, ali como rebelde, como uma pessoa que é esquisita, enfim. Não se aceita pensar diferente em um meio coletivo. Você precisa caber ali naquele padrão para você ser aceito, e isso faz com que você não chegue ao seu processo, digamos assim, de individuação, que é quando você começa a descobrir quem você é, quando você escolhe aquilo que você quer acreditar ou não, aquilo que faz sentido ou é coerente para você. Esse é um processo que não é aceito no coletivo, no grupo. Então, é um momento que quando chega nas nossas vidas, assim como chegou para minha e provavelmente já chegou ou vai chegar para você aí que está me assistindo, é a fase que a gente chama a fase do isolamento. É quando você para de viver no piloto automático, fazendo e pensando da forma com que o grupo na qual você está acostumado a participar ali durante anos faz, e você começa a ver outras verdades, a estudar outras verdades e ver que tem outras coisas que podem fazer sentido para você, mas você não vai ser aceita no coletivo, como eu disse, dessa forma. E aí você precisa, nesse momento, se isolar para você poder descobrir quem você realmente é. E esse momento, ele pode chegar de várias maneiras nas nossas vidas, pode chegar devido a um trauma, devido a um cansaço, em você estar realmente cansado da sua vida, da sua rotina, e não sabe como mudar isso, o que está errado, e é o momento que de repente você ali se encontra preparado para encontrar ali verdades que você precisa encontrar, conhecimento que você precisa encontrar para que você venha ali realmente entender, se entender, descobrir quem você é e poder realmente a partir dali tomar decisões, escolhas mais conscientes para a sua vida. Porque enquanto esse momento não chega, eu me lembro perfeitamente, eu vivia no piloto automático até aquele momento. Até esse momento chegar, eu vivia repetindo os mesmos padrões ali de pensamento, de comportamento, porque eu fazia parte ali, do coletivo, de pessoas que pensavam da mesma forma, e é claro que eu tinha sempre os mesmos resultados na minha vida. E ali eu vivia em sofrimento, porque tinha várias coisas que não eram coerentes para mim, várias verdades que não faziam sentido para mim, mas eu, por não saber aonde buscar esse conhecimento, essa clareza, porque nem sempre a gente teve acesso a tanta informação como estamos tendo, nesse momento que é na era da internet, na era da informação. Mas eu costumo dizer que quando você está pronto, a informação de alguma maneira, ela aparece para você, que foi o que aconteceu comigo ali há quase 10 anos atrás, quando eu estava ali pronta,
né, para encontrar aquilo que eu encontrei e mudar ali toda a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir e reagir em relação às coisas. Foi o que me trouxe, né, clareza para poder tomar decisões, né, baseado naquilo que eu queria para mim e não baseado, né, nas verdades que outras pessoas me contaram. E é claro que esse momento só ocorreu para mim quando eu realmente tive a oportunidade ali de ficar sozinha com os meus pensamentos e realmente encontrar esse conhecimento. E é por isso que eu digo que a fase de isolamento é uma fase que ela é crucial nesse processo, porque é nesse momento que você vai começar a se questionar, a questionar as coisas, o sistema, a questionar as coisas que te ensinaram até aqui. É neste momento que você está pronto que as informações vão começar a te encontrar através de um vídeo como este ou de tantas outras pessoas, através de um livro, e é nesse momento também aí de clareza que você começa a se descobrir, a se entender e criar para você uma nova identidade, uma identidade baseada no seu eu verdadeiro. E como eu disse, você não irá conseguir fazer isso no coletivo, pois você não vai poder destoar daquilo que as outras pessoas pensam e tem muito ruído, muito barulho em volta que impediria você de chegar realmente às conclusões que você precisa chegar. E muita gente acaba tendo muita dificuldade de passar por esse momento, né, por esse processo, até porque nós não fomos ali ensinados, né, a ficar sozinho, a pensar, né, a refletir sobre as coisas. Muito pelo contrário, todo o sistema, de maneira geral, ele é feito, né, para nos entreter, para nos manter ali ocupado, para que a nossa mente ela não possa refletir, né, sobre as coisas e tomar melhores decisões. É muito importante para o sistema, de maneira geral, que a gente tenha realmente bastante barulho, bastante ruído, bastante distração. Porém, eu vejo essa fase, né, como uma fase do herói, né, da jornada do herói ali, na qual você aceita o seu desafio, você se descobre e você cumpre ali a sua jornada. E quando você chega nesse ponto de clareza, você pode já aí ir para o coletivo, não tem problema algum, não significa que você precisa se isolar para sempre, é só um período mesmo de individuação para que você chegue nesse processo e descubra o que você quer, quem você é, e depois é claro que você pode novamente se envolver com as pessoas e com o coletivo, porque quando você passa por esse processo e vai para o coletivo, você já é capaz, né, de pensar por si mesmo e tomar as próprias decisões e as próprias escolhas e não se deixar influenciar para querer pertencer. E depois que a gente passa por essa fase, né, e começa ali a entrar no coletivo novamente, acontece uma outra fase, né, que é bastante interessante, que eu até chamo ela de o momento ali de querer converter, né, as outras pessoas. Você começa a querer que as outras pessoas pensem da forma que você está pensando. E se você ainda não passou por esse processo, por essa fase, eu já te dou um conselho, né, nesse momento. Não faça isso, não tente, né, converter ou catequizar as outras pessoas para que elas aprendam o mesmo que você aprendeu, se envolva com aquilo que você se envolveu, né? Por quê? Porque cada pessoa tem o seu processo. E com o passar dos anos, né, eu descobri que as pessoas são o que são. Isso é o verdadeiro significado de empatia, entender que as pessoas são o que são e elas só vão mudar se elas estiverem preparadas para aquilo e se elas estiverem preparadas, o conhecimento irá chegar até elas. Ainda mais nos dias de hoje, né, com tanta facilidade aqui na internet. Então é um erro da nossa parte ficar tentando, né, catequizar as pessoas e se tornando até mesmo chata. Não é
dessa forma, né, que a gente irá mudar o mundo. A gente muda, né, o mundo mudando, é claro, a nós mesmos. E isso já é o suficiente. Se você muda, quando você chega num ambiente, né, ali a sua frequência, a sua energia, ela já é suficiente para poder mudar ali todas as pessoas que estão à sua volta. Então você não precisa nem falar nada. Então não caia, né, nessa bobeira de fazer isso, porque isso acaba até causando mal-estar, né, entre as pessoas, porque ninguém, né, às vezes pediu a minha ou a sua opinião, ou, né, quer saber sobre determinados assuntos, e às vezes a gente fica tentando ali, né, fazer disso uma religião, fazer daquilo que a gente aprende uma religião, tentando ali enfiar a goela abaixo das pessoas. E não é assim que funciona. Agora me conta aqui abaixo se você já está nessa fase do isolamento ou se você já passou, já foi, né, para o coletivo novamente, passou a se encontrar com mais pessoas, que eu vou adorar saber a sua experiência. Por hoje é só, o meu nome é Sunamita e eu te vejo no próximo vídeo.